Chainsaw Man definitivamente se tornou uma piada. O que Fujimoto tá fazendo com essa obra é completamente surreal. Tá curioso pra saber o que aconteceu no capítulo 206 do mangá de Chainsaw Man? Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e passar a motosserra no botão do like e no botão do hype, que me ajuda bastante. Fala, meus delinquentes, como que vocês estão? Sonark Animes aqui falando, e finalmente eu li o capítulo 206 do mangá de Chainsaw Man com aquela esperança de que um dia essa obra voltasse exatamente como era no início, mas estava completamente enganado e mais uma vez Fujimoto faz a pior coisa possível com a sua obra. Ele tá seguindo num rumo de inconsistências completamente surreal para dentro do contexto de Chainsaw Man. Mas depois a gente se aprofunda um pouco mais nisso. Esse capítulo começa com Denji encarando diretamente o demônio da queda, mas não olhando nos seus olhos, é claro, olhando nos peitos da personagem. E ela se apresenta dizendo: há quanto tempo? E Denji somente diz: peitos, mulher. Apenas isso. Convenhamos, né? Esse é o humor que o personagem sempre utiliza, é muito engraçado na maioria das vezes, mas essa piadinha do Denji gado, do Denji que fura até mesmo o colchão igual um cachorrinho, já tá sem graça demais. O Fujima utiliza essas piadas constantemente em momentos que ele acabou de quebrar o emocional do personagem, então não entra muito bem em contexto, não encaixa nem um pouco na consistência da obra em si. Até porque se você voltar no capítulo 205, a gente tem a maior revelação dos últimos tempos dentro de Chainsaw Man no contexto atual do mangá, onde o Denji descobre que ele deixou uma pessoa morrer para salvar outra pessoa, e ele pouco se importa de início naquele capítulo 205, então guarda isso na sua cabecinha. A cena então corta para Yoru, que está completamente imobilizada, e ela chama a atenção do Denji, fazendo ele parar de olhar para os peitos do demônio e dizendo que aquilo lá é o demônio da queda. E Yoru continua dizendo que ela é extremamente poderosa, que para derrotar aquele demônio, eles terão que lutar juntos, então ele terá que tirar Yoru dos escombros primeiro, já que aquilo lá tá muito pesado e ela não tá aguentando com o próprio peso daquilo lá. A gente nota que enquanto eles conversam tranquilamente, o demônio da queda tá pouco se importando com todos eles à sua volta. A gente tem um plano de cena mais aberto e a gente vê que Yoru está sendo esmagada por um gigantesco prédio. Denji fica olhando aquela situação num verdadeiro impasse ao ver que Yoru não consegue se movimentar e o demônio da queda simplesmente diz: fique à vontade e pode salvá-la se quiser. Eu não me importo nem um pouco. Ela de repente então começa a manipular os seus poderes e destrói inúmeros prédios que estão à sua volta. A gente vê diversas estruturas simplesmente levitando como se não fosse nada e o demônio da morte continua: desde que vocês não me atrapalhem, podem fazer o que quiser. Não tenho a intenção de lutar contra nenhum de vocês. Minha missão é apenas fazer com que as pessoas mergulhem nas profundezas do desespero. Não muito longe de lá, diversas pessoas olham aquela situação completamente espantados ao ver que simplesmente diversos prédios estão levitando pelos céus. Uma das coisas que me incomoda é que essas pessoas não tinham nem sinal de ninguém por perto. Se a gente voltar nos capítulos anteriores de Chainsaw Man, só tinha fake mans espalhados por toda a cidade destruída. Aí quando é conveniente, Fujimoto simplesmente tira um humano da cartola como se fosse um coelhinho, e exatamente igual aqueles mágicos de Araki, não tem quase ninguém na cidade inteira do Japão. Aquilo lá tá um verdadeiro caos, mas quando é necessário, ele coloca diversos humanos andando pela cidade como se tudo estivesse normal. Está acontecendo o apocalipse literalmente em Chainsaw Man, mas tem humanos vivendo a sua vidinha como se aquilo não fosse nada. Eles veem demônios massacrando as pessoas, veem zumbis e continuam na cidade bem tranquilinho vivendo as suas vidinhas. E isso é bem diferente do que acontece em One Punch Man. Em One Punch Man a gente tem algumas cidades que estão completamente destruídas, algumas cidades que estão completamente tomadas por monstros e você não vê nenhum humano andando lá de bobeira. Simplesmente se alguém andar em uma cidade daquela lá dentro de One Punch Man, morre com certeza. Mas em Chainsaw Man, pelo visto, é comum você ter vontade de andar em locais completamente destruídos e tomados por demônios. Para finalizar então, após todos aqueles NPCs verem a destruição causada, Denji se prepara mais uma vez para enfrentar o demônio da queda e saca suas motosserras e avança em direção à criatura mais uma vez. Yoru olha aquela situação e grita para Denji não fazer nada, mas o personagem é rápido demais e já passa sua motosserra pela garganta do demônio da queda. Rapidamente então, Denji é mais uma vez transportado por uma sessão psicológica, onde ele se vê completamente destransformado. Aquele mesmo garoto que foi apresentado pra gente do capítulo 205 simplesmente sai da boca do demônio da queda e diz: você deveria entender a tristeza e a dor de alguém perdido. Denji, ao ver aquelas palavras, fica completamente assustado e assim que o personagem termina aquelas palavras, de repente ele é completamente cortado ao meio e diz:
E mesmo assim, mesmo entendendo esse sentimento, você tirou tudo da gente. A cena então corta pra Denji, ele mudou de forma mais uma vez, estando na sua forma infantil e completamente assustado, imerso num vazio completamente gigantesco. E como eu falei pra vocês, mais uma vez Fujimoto quebra o emocionalzinho do nosso queridíssimo personagem. Eu vou ser sincero com vocês e quero que vocês sejam sinceros comigo nos comentários. Vocês ainda conseguem comprar essa ideia do Fujimoto constantemente quebrar o emocional do personagem? A gente vê o Denji no início de um capítulo completamente desfocado, parece que não é nem ele o ponto central da história, e do nada tá lá, explosão de sentimentos. E o pior é que no capítulo 205 ele não mostrou nenhuma importância com o que ele fez com o garoto, ele até ignorou aquela situação. Você olha claramente que nos quadros do capítulo 205, assim que o demônio das chamas dá a notícia de quem é aquele garoto pro Denji, ele somente pergunta: você quer que eu peça desculpa? Ele ignora aquele fato completamente. É claro que aí tem influência do poder do demônio da queda, tem alguma coisa ligada assim à questão sentimental, mas convenhamos, o Denji já foi quebrado emocionalmente diversas vezes nessa obra, já diversos personagens importantíssimos morreram e tudo não tem mais peso. Chainsaw Man se tornou um anime completamente raso, onde a gente já sabe que qualquer personagem pode morrer e a gente já sabe que o emocional do Denji é uma das coisas mais frágeis de todos os mangás. E o pior é que eu realmente gosto de Chainsaw Man e constantemente espero que essa obra vai acabar parando de errar nas mesmas coisas e vai melhorar nos detalhes mínimos, que é parar de tentar quebrar o emocional do Denji, parar de tentar transformar ele em um personagem trágico, porque de trágico o Denji não tem nada, só tem esses momentos que ele se perde psicologicamente. Dá pra gente uma boa animação, porque esses quadros do Fujimoto perderam a qualidade num nível completamente absurdo. Eu sei, você, meu delinquente fã de Chainsaw Man que defende essa obra constantemente nos comentários, é doloroso assumir, mas essa obra, ela está ficando pior do que qualquer isekai da temporada. Voltando pro capítulo, a gente então tem o Denji gritando desesperado e repetidamente a palavra desculpa mais uma vez, por sinal, e Yoru olhando pra ele completamente assustada. O demônio da queda então revela uma informação extremamente importante. Por favor, seja um bom garoto e fique aí no céu. Você é uma peça importante para o demônio da morte. Mas um dos motivos para não matarem o Denji em momentos que com certeza eles poderiam. Yoru fica olhando em direção ao demônio da queda, mas nota uma mudança dentro do seu próprio interior, e assim que a câmera se aproxima das suas mãos que estão completamente imobilizadas, ela faz o sinalzinho do Bolsonaro e você já sabe. Asa toma o controle e Yoru tenta se comunicar com ela dizendo para ela não atirar, que tem diversos escombros em cima das personagens e que se eles atirarem provavelmente todo aquele local vai explodir e eles sairão voando daquele lugar. Asa recobra a consciência mais uma vez e você já sabe o que acontece, né? Apenas bang, tudo explode e a personagem é arremessada de uma forma completamente ridícula a distâncias inomináveis. E é claro que enquanto tudo isso acontece, o demônio da morte simplesmente segura sua cabecinha olhando aquela situação completamente sem entender nada. E é aí que Fujimoto erra feio e erra rude mais de uma vez em um único quadro de mangá. Porque se você voltar no capítulo 204 do mangá de Chainsaw Man, Yoru diz que se o prédio estiver em escombros, após um prédio ter sido destruído, ela simplesmente diz que se o prédio for destruído, ele não pertence a ninguém, então esse prédio faz parte dela, ele é dela, então ele transforma aquele prédio gigantesco do capítulo 204 em uma prédio espada, evitando, é claro, que os escombros caiam em cima dela e do Denji. Por que que ela não fez isso no momento em que ela estava presa sobre os escombros do prédio? E pior, por que que a personagem não se explodiu inteira com aquela explosão que ela deu nos escombros que estava prendendo ela? Até porque não tinha para onde a energia da explosão sair, a não ser passar pelo corpo da personagem, destruir completamente o corpo da personagem. Realmente perguntas que jamais teremos a resposta. Após uma bela aula de roteiro com Gege Akutami, nós temos Asa simplesmente olhando para o personagem Denji voando pelos ares e ainda pedindo constantemente desculpas. Ela então avança o mais rápido possível em cima dos escombros do prédio que estava prendendo ela e salta em direção a Denji, estendendo a sua mão tentando agarrar o personagem, e o capítulo se encerra exatamente aí. O que comentar pra vocês? Bom, não tem muito o que comentar, gente. Realmente um dos piores capítulos já lançados de Chainsaw Man. Essa segunda fase, ela tá desenvolvendo sim o emocional do personagem, só que está desenvolvendo da forma completamente errada. A gente tem pessoas que defendem o estado atual do mangá de Chainsaw Man, a segunda fase, o Denji mais desenvolvido, mas ao mesmo tempo que essas pessoas
pessoas defendem esse personagem, elas ignoram o fato que ele não mudou praticamente nada da primeira fase. A única diferença é que agora constantemente o personagem sofre de uma dupla personalidade gigantesca. O cara é o mais bipolar que eu já vi na minha vida. Capítulos anteriores ele não se importa nem um pouco com a situação, esquece completamente quem é a pessoa, e no capítulo seguinte, aí ele tá completamente desesperado, rolando pelo chão, fazendo aquela mesma cena patética que ele sempre faz. Fujimoto nunca vai conseguir mudar a personalidade do personagem que ele criou pra ser uma coisa desde o início, e é isso que ele não aprende. E sim, passou da hora de encerrar Chainsaw Man. Faz um hiato, pensa bem no que você tá escrevendo, que realmente isso é a coisa mais inconsistente que eu já li nos últimos anos, com toda certeza. Deixa nos comentários aí pra mim saber a sua opinião, o que tá achando de Chainsaw Man? Tá gostando? Tá achando que o Sonarken tá maluco? Também é claro, não se esquece de se inscrever, que é muito importante. Também é claro, largar aquela dedada alucinante no botão do like. No mais é isso, e Sonarken diz.